mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é Nuno Molide, professor de Química Orgânica da Universidade de Viena. Depois de uma licenciatura em Química no Instituto Superior Técnico em Lisboa, teve um assinalável percurso internacional. Fez o mestrado em Química Molecular na École Polytechnique em Paris e o doutoramento em Síntese Orgânica na Université Catholique de Louvain, na Bélgica. Fez depois um pós-doutoramento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Em 2009 tornou-se líder de grupo de investigação no Instituto Max Planck de Pesquisa do Carvão em Mülheim. Em 2013, aos 33 anos, assumiu o cargo de professor titular de Síntese Orgânica na Universidade de Viena, na Áustria. Ganhou cerca de 2 dezenas de prémios e distinções em vários países, entre os quais o de Cientista do Ano na Áustria em 2018. Também é pianista e deu concertos em várias ocasiões, tendo-se destacado em concursos internacionais para pianistas amadores. É autor de 2 livros de divulgação científica publicados em Portugal. O primeiro, de 2021, intitulado Como se transforma ar em pão, em coautoria com Tanja Traxler. E o segundo, saído em 2022, tem o título Como desvendar o quebra-cabeças da origem da vida, ambos publicados pela editora Planeta. Bem-vindo, Nuno. Obrigado pelo convite. Olá, Nuno. Olha, como disse o David, tens um percurso fortemente internacional. Estás na Universidade de Viena há 10 anos, mas antes disso estudaste e trabalhaste em Portugal, França, Bélgica, Estados Unidos e Alemanha, portanto, correste uma boa parte do globo. A minha primeira pergunta é: o que te fez mover? As condições de trabalho que aqui não havia, as pessoas, os temas de investigação, porque, qual foi, no teu entender, a explicação a posteriori desse percurso? É mesmo importante falar disto como uma explicação a posteriori. Não sei bem se no momento eu seria capaz de racionalizar desta maneira, mas a posteriori parece-me que foi mesmo esta vontade que eu tenho de sair sempre da zona de conforto. Eu até estava relativamente bem em Portugal, até estava relativamente bem no técnico, havia a possibilidade de continuar no técnico para fazer a tese de mestrado e doutoramento, mas algo em mim me sugeriu que realmente havia mais desafios a prosseguir e a procurar lá fora. Sobretudo também com uma certa vontade de ver em que pé é que a minha formação e aquilo que eu sabia, o que não sabia, se colocava em relação a outros alunos da mesma idade, do mesmo ponto da sua carreira, noutros países, no estrangeiro. E, portanto, foi um bocadinho com essa motivação que eu fui ter com a professora Matilde Marques, do Instituto Superior Técnico, um grande bem-aja para a professora Matilde Marques, para lhe perguntar ao professor, se agora fosse para sair de Portugal, para fazer a tese de mestrado noutro sítio, para onde é que a professora recomendaria? E foi assim mais ou menos que começou. Ela recomendou, digamos, o doutoramento lá fora, e correu tudo bem. Sabes o que ela recomendou? Ela recomendou Imperial College, em Londres. Que, por acaso, se olhares para a lista das coisas onde eu estive, não aparece. Ela recomendou Imperial College e começou a dizer um outro nome qualquer de uma outra universidade, mas eu fiquei completamente focado no Imperial College em Londres. E portanto decidi, pronto, está decidido, vou para Londres, vou para o Imperial College. Na altura era para trabalhar com um professor chamado Donald Craig, que eu acho que ainda estará ativo no Imperial College, está perto da reforma. E mandámos um e-mail ao Donald Craig, concorri para Erasmus, ganhei a bolsa Erasmus para ir para o Reino Unido, e até fui uma semana sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém, fui mesmo eu sozinho para Londres, num hotel, uma pensão de 2 estrelas, só para experimentar o que é que seria estar sozinho em Londres, sem conhecer ninguém. Lá está, um bocadinho para testar esta ideia de sair da zona de conforto, sem amigos, Depois nem sem sequer família. começaste, não é? E depois nem sequer E nem sequer começaste. comecei, porque às tantas, em junho, com isto tudo já alinhado na minha cabeça, em junho mandou o Donald Craig um e-mail a dizer vamos ter trabalhos de reconstrução profunda no departamento de Química e, portanto, todos os laboratórios vão estar fechados durante quase um ano, não podemos receber alunos novos. Está Pedimos imensa explicado. desculpa, Está não podemos explicado. aceitar o Coisas Nuno que a aqui. ciência não podia prever, pá. Olha, E e sabes depois que eu foi... encontrei o Donald Craig agora, anos depois, e disse-me, você sabe que eu era suposto ser seu aluno de Erasmus.
E possivelmente teria ficado, se corresse bem, a fazer doutoramento no Imperial College. E pronto, a minha vida tinha sido uma vida completamente diferente. E foste para Ele Paris, disse, então. não, acabei por ir para a Universidade Católica de Louvain. Exato, exato. Já O tinha outro estado em Paris sítio, antes. Já tinha o estado outro em Paris. sítio que a Matilde Marques disse, e que eu já nem tinha ouvido, era a Universidade Católica de Louvain com o Istvan Markel. Eu já tinha até desligado, o meu chip tinha desligado quando ela disse Imperial College de Londres. Portanto, nesta situação de desespero, Matilde, agora já não tenho esta possibilidade do Imperial College, o que é que eu faço? Ela, sem me dizer nada, manda um e-mail para a Bélgica, para o Istvan Markel, que responde na hora a dizer sim, ele pode vir. Portanto, Nuno, uma carreira científica também é fruto, naturalmente, da vontade e de alguns acasos, não é? Muitos acasos, muitos acasos. Muito bem. Porquê a Química Orgânica? Foi desde logo, quando entraste em Química, disseste, é este o ramo da Química. Quando entrei em Química, eu gostava muito era da Química Física. Tive aulas com o Moura Ramos, Introdução à Química Física, adorei, foi a minha disciplina preferida do primeiro semestre, e portanto eu achava que ia ser um químico físico. E depois, no segundo semestre, entrou o Horácio Novaes, no antigo anfiteatro, não sei se ainda está na mesma forma ou se já foi renovado, aquele velho QA, o anfiteatro principal do edifício de Química. Entra o Horácio Novaes, começa a desenhar aquelas estruturas da química orgânica no quadro, e eu acho que foi mesmo amor à primeira vista. Foi aquela coisa do o impacto estético que a química orgânica e as suas estruturas moleculares tiveram em mim, ainda assim eu que tinha acabado de desistir de uma possível carreira como pianista profissional, eu acho que foi isso que foi assim tipo uma seta direitinha ao meu coração, a dizer, esta é que é a área da química que eu realmente vou gostar. Andavas no conservatório, na altura andaste no conservatório em Lisboa. Andei no Instituto Gregoriano de Lisboa. Foi lá que fiz a formação toda, fiz o ensino secundário da música no Gregoriano e depois ainda fui um ano para a Escola Superior de Música. Tive aulas de piano com a Tânia Achou. Entretanto, faleceu É um nome conhecido da música. há 1 ou 2 anos, sim. Faleceu há um ano e pouco. E ainda hesitaste entre a música e a ciência, foi? Então não hesitei, eu estava decidido a ser pianista profissional. Que engraçado. Eu conheço um prémio Nobel da Química que a minha vida são muito bem, acasos e acasos. toca muito bem piano, se calhar. O João Marilene. Sim, esse também, mas estou-me a lembrar do Manfred Eigen, o indivíduo que é prémio Nobel, toca piano e tem discos e tudo gravados. Já morreu há pouco tempo, das reações rápidas. Sim. Portanto, isto da química e da música combina. Então Para não falar combina. do Jorge Calado, que é não sendo executante, é um dos maiores críticos de ópera que nós temos. Exatamente. Mas deixa-me voltar à ciência. Apesar de teres andado por esse mundo, mantens sempre o contacto com Portugal, gostas de cá vir, temos-te visto cá, isso é bom. Como é que, não sei se tens colaboração com cientistas portugueses, tens? Tenho que sim. Com a Faculdade de Farmácia. Então, se te acompanhas a ciência em Portugal, como é que vês, a partir de Viena, a ciência em Portugal? Quer dizer, a evolução mais recente, aquela que tens vivido, não é? O que é que nos falta a Portugal? Vou ser direto, para ter a qualidade científica da Áustria. O que nos falta é estratégia e visão. Mas eu acho que é um problema mundial. Eu cada vez mais reflito no problema do mundo, é um problema de falta de liderança e de falta de visão. Não é? As pessoas não têm visão. Há uma espécie de gestão do dia a dia, vamos andando para a frente, vamos empurrando as coisas para a frente, mas ninguém para. Se calhar uma pessoa que fez isso foi Mariano Gago, não é? Ninguém estava para a pensar isso, eu. E diz onde é que nós realmente gostávamos de estar e podíamos estar daqui a 10 anos e quais são os passos que teríamos que fazer para isso. E eu acho que é isso que não existe, infelizmente, no design, na concepção estratégica da ciência em Portugal. Mais do que um problema de falta de verbas, de orçamentos baixos, disto e daquilo. Que, como é óbvio, são problemas que estão presentes e que acho que toda a gente poderia mencionar. E é Mas também não... uma questão de cultura, não é? A cultura germânica, eu doutorei-me na Alemanha, pá, e a cultura germânica é outra coisa completamente diferente, quer dizer, a organização, os horários, tudo, quer dizer... A meritocracia... A meritocracia, quer dizer, não se brinca em serviço. E aqui, quer dizer, há quem brinca em serviço. E, portanto... Vês esperança isso aqui? Mesmo isso é uma questão de estratégia, uma questão de liderança. Eu não vejo esperança enquanto não vir liderança. Pois. Eu no outro dia estava num evento em Timão, acho eu, em que toquei piano e disse umas coisas sobre química e depois no final as pessoas perguntaram-me o professor Nuno fala muito de liderança e era interessante que explicasse um bocadinho melhor. Eu até disse, eu acho que devia escrever um livro sobre a química da liderança. Que engraçado. Isso é que era um livro giro. Porque as pessoas não sabem isso ia vender, pá. Não, isso ia vender. Não há sei. Há líderes ou candidatos a líder que até têm algum dinheiro para dar para esse livro. E as pessoas acham que liderar é
é dizer aos outros o que têm que fazer e é ser chefe. Quando, na verdade, a liderança é tanto mais do que isso. O líder tem que inspirar, tem que ser capaz de agregar as pessoas todas em torno de alguns objetivos. Tem que ter visão, tem que ser capaz de projetar toda aquela instituição ou aquele grupo de pessoas, seja lá o que for, para um futuro daí a não sei quanto tempo. E, sobretudo, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Um bocadinho como o José Mourinho dizia, que ele era o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair depois de todos os jogadores terem ido embora. Pois. Nada daquela ideia do, como eu sou chefe, posso chegar um bocadinho mais tarde e sair um bocadinho mais cedo. Pois, tu de algum modo és líder da tua equipa e do departamento onde trabalhas, mas veste algum dia na posição de líder numa escala, digamos, diferente, política ou científica? Nunca digas desta água não beberei. Isto parece uma resposta política. Confesso que me assusta. Esse tipo de perspectiva assusta-me um bocadinho e se calhar há 3 ou 4 anos, se me tivesse feito a minha pergunta, diria não. Hoje, como já sou um bocadinho mais velho, já começo a ter outras perspectivas na vida, se calhar digo, pois, nunca digas desta água não beberei, quem sabe? Quem Pois, sabe? eu acho uma resposta inteligente, porque eu acho que são precisas pessoas que digam que, enfim, que tenham essa visão e que tentem unir esforços e juntar pessoas. Eu estou de acordo contigo, quer dizer, isto está tudo desligado. Em Portugal está tudo desligado. Cada um está com a mãozinha estendida a pedir a FCT, estou a falar para mim, não é? Ou antes, estou a falar de uma experiência que vivi, já me retirei há algum tempo, mas não vejo uma comunidade que reconheça, digamos, como mais importante aquilo que os une do que aquilo que os desune. E, portanto, falta-nos um pouco esse espírito de corpo também. Falaste do Mourinho. O Mourinho tinha uma equipa, ou faz por ter uma equipa. Na ciência temos pequeníssimas equipas, pá, que a certa altura não conseguem fazer uma seleção a certa altura. Eu acho muito giro o exemplo do Mourinho. Eu gosto de falar de coisas que não têm nada a ver, mas depois têm tudo a ver, porque o Mourinho, se tu reparares, aquelas grandes conquistas das equipas dele não foram necessariamente conquistas de uma tática muito boa ou de um treino muito bom. É porque aqueles jogadores todos estavam dispostos a morrer para implementar as ideias dele. Claro. Eu lembro, claro. O jogo que eu me lembro melhor, que até é um jogo feíssimo do ponto de vista do adepto de futebol, é o famoso jogo do Inter de Milão em Camp Nou, em que eu acho que aqueles jogadores, se tivessem que cortar um dedo ou um braço para implementar, para ganhar, tinham feito. E eu acho que ele conseguiu inspirar aquela equipa de tal forma e transmitir-lhes uma visão tão clara que eles a executaram e depois o resultado final só pode ser aquilo. Às vezes pode-se ganhar mais, às vezes pode-se ganhar menos, mas não há como evitar a vitória quando se tem um grupo tão coeso como ele tinha. Ele tinha, eu acho que já não tem. Eu acho que isso é algo que lhe escapou. Agora no Roma já não é. Mas ele continua a ser o mesmo, até tem mais experiência, mas já há muitos anos que ele não é o mesmo. Eu acho que lhe escapou ali alguma coisa e penso que era precisamente esta capacidade que ele tinha de inspirar, que eu acho que com os sucessos e com a virtude e com tudo o que ele atingiu, que no fundo chegou ao topo do topo, torna-se difícil continuar a ser capaz de fazer isto com as equipas. Mas isto, pronto, se calhar eu e o José Mourinho é que tínhamos de escrever um livro. Eu não sei se tens tempo e não sei se ele tem tempo, mas olha que é um grande desafio. Eu arranjo editor. Nuno, eu convite. Eu arranjo editor. Se o José Mourinho ouvir este podcast, que eu acho difícil, que houve de certeza, houve de certeza. Pronto. Nuno, quem não tem aqui a boa fama do José Mourinho é a química. A química sofre de uma certa má fama. A palavra química chega a ser pejorativa, não é? Muitas pessoas dizem que querem coisas que não tenham químicos e com isso referem-se a substâncias químicas. Como é que vês esta aversão à química, à quimiofobia? E o que é que pensas que se pode fazer para lidar com isto? Eu vou-te dar a resposta arrogante. Isso era o status quo antes de saírem os meus livros. Agora toda a gente sabe que não há que ter medo dos químicos porque toda a gente leu o Como se transformar em pão. Agora tem um pacote. Agora já estão os dois pacote. Juntos. Compra os dois juntos. Paga compra um, leva dois. Mas sim, eu acho que é um trabalho de fundo. É um trabalho de fundo que tem que ser feito, não é? É um trabalho que a comunidade científica da química não fez, e somos todos culpados por isso, e que temos que começar lentamente a fazer, sobretudo reforçando ideias como, então a água não é um composto químico? E a água é má? E depois as pessoas dizem... É o monóxido de hidrogênio, não é? A água não é a mesma coisa, não pode falar disso. Eu digo, mas olha, a água pode ser muito má.
Porque se beber mais de 4 litros de água numa hora, pode correr o risco de morte. E as pessoas aí começam a pegar um bocadinho. É um bocadinho fazer um mind blow, um mind warp desta ideia dos compostos químicos são todos bons, são todos maus, mas que há uns que parecem bons, mas mesmo os que parecem bons são maus. Então qual é a conclusão, professor Nuno? A conclusão é a dose faz o veneno e é preciso sermos informados e sabermos o que estamos a falar. Nem a água é sempre boa, nem os outros compostos químicos são sempre maus. Mas este problema existe em todos os países, quer dizer, a escola não está a fazer o seu trabalho. E será difícil, quer dizer, limpar a imagem da química, não é? Carlos, mas a escola não está a fazer o seu trabalho, eu acho que não é só da química. Eu acho que a escola de 2023 não deveria ser a mesma escola de 1960. E se calhar também falta aí um bocadinho de visão para projetarmos uma escola nova num mundo em que os miúdos têm os TikToks e os Instagrams e os não sei quantos, em que têm um span de atenção que é muito mais curto, em que são capazes de fazer coisas muito mais à frente do que nós éramos quando tínhamos a idade deles, e no entanto o conceito da escola é o mesmo. Pois. Mas isso, em geral, tendo a concordar, não é? Agora, nos pormenores é que é o diabo, que é que a escola... Não, é que também existe um grande, até mesmo na escola isso se verifica, até mesmo na própria polémica disciplina de cidadania, um grande apelo naturalista. Eu de vez em quando acompanho esta disciplina através dos meus filhos. E, quer dizer, há, por exemplo, há conteúdos de cidadania que passam, pelo menos no caso dos meus filhos, que eu penso que isto não será exatamente igual em todas as escolas, que passam por fazer, por exemplo, uma apologia da agricultura biológica, criticando a agricultura que usa adubos, por exemplo, ou que é aquela... E isso penso que tem a ver muito com esta ideia do produto natural, esta apologia de uma espécie de natural é bom, naturalismo. não é? O natural é É, bom. o natural é bom. Como se fosse possível, enfim, voltarmos a um estado pristino de natureza. E o natural nem sempre é bom. Há histórias que eu podia-vos contar, histórias de casos de agricultura biológica que levaram a envenenamentos de populações. Estas coisas são muito escondidinhas, que é para não estragar, para além do nome. A agricultura biológica é um nome horroroso. Sim, exato, da ideia que há uma não biológica, não é? Toda a agricultura é química, biológica, física. Certo, exatamente, portanto é tudo, não é? Outra questão que se levanta por causa da química tem a ver com com os polímeros, não é? Com os plásticos, que são um problema, considerado um problema bastante grande, especialmente aqueles de uso descartáveis. Como é que tu vês esta questão da poluição por plásticos? Ou seja, como é que vês esta situação? Se achas que Sim. É um tema em que eu adoro ser polémico e dizer: Força. a invenção do plástico é, na minha opinião, a invenção mais genial do século XX. E depois as pessoas ficam todas: como é que pode dizer uma coisa dessas? A culpa não é do plástico. A culpa é minha e tua e dele e daquele e de nós todos, como comunidade, mais uma vez, que não fomos capazes de perceber, espera lá, se nós agora começarmos a fazer tudo e um par de botas em plástico, se calhar daqui a uns anos vai haver uns problemas. Não. Os lobbies e a finança e a economia galopante decidiram vamos fazer tudo e mais um par de botas a partir de plástico, sem sequer refletir nas consequências que isso poderia ter. Portanto, o plástico como invenção, o plástico como material é uma coisa fantástica. E depois digo sempre às pessoas, 70% dos alimentos que são produzidos mundialmente só não são deitados fora porque há embalagens plásticas que os conservam. A razão pela qual podemos ter morangos quase todo o ano é porque há embalagens plásticas que permitem armazenar e manter frescos os morangos para transportá-los a não sei quantos quilómetros, milhares de quilómetros de distâncias, para chegarem depois aqui ao supermercado numa altura em que se calhar já não devia haver morangos em lado nenhum. Portanto, o plástico teve um impacto enorme na nossa vida, na civilização humana. O problema foi que os seres humanos não tiveram a visão de perceber o que é que isto ia ter como impacto a longo prazo. E o problema do plástico é um problema que tem que ser resolvido com a química. Está cada vez mais agora em voga, finalmente, depois da onda do CO2. Estão as pessoas agora a começar a tentar fazer investigação. Como é que eu posso pegar em restos de plástico e fazer reações químicas que me permitam despolimerizar? O plástico são milhões, milhares de milhões de pequenas entidades, todas de mão dada, umas às outras, tipo filinha indiana, filinha de pirilau, como se dizia quando eu era pequenino nos anos 80. E como é que quimicamente nós conseguimos ou partir essas ligações, no fundo,
separar as mãos daquelas entidades todas que estão de mãos dadas umas às outras, ou introduzir substituintes, decorações, pôr um chapéu em cada segundo ou terceiro miúdo que está de mão dada, para com esse chapéu conseguirmos mudar as propriedades do plástico e fazer dele algo de revalorizável. E isto eu acho que tem muito potencial, porque também se casa com a ideia da economia circular e com a ideia de ganhar dinheiro a partir do lixo. E sempre que há possibilidade de ganhar dinheiro, não tenhamos medo, o ser humano vai encontrar maneira de tornar a coisa Se viável. alguém ganhar alguma coisa, vai ser feito. Nuno, Portanto, se olha, houver possibilidade de ganhar dinheiro a partir de resíduos de plástico, recuperando resíduos de plástico, é porque mais cedo ou mais tarde alguém vai ter uma ideia fantástica e uma descoberta fantástica para o fazer. E quando o fizer, então acabou-se o problema com o lixo plástico. Depois vamos introduzir outros problemas, como sempre. Cada Nuno, solução introduz novos problemas. uma pergunta relacionada com esta. O plástico tem como grande base de síntese, como matéria-prima, o petróleo. Tu vês que o petróleo, agora fala-se obviamente da redução ou da eliminação do uso de derivados do petróleo e de outros combustíveis fósseis para a produção de energia. Mas como matéria de síntese, tu entendes que, por exemplo, os derivados do petróleo continuarão a ser usados como matéria de síntese para as coisas do dia a dia, como os plásticos? Isto deve acontecer, isso é bom, é mau, ou arranjaremos alternativas? Como é que vês essa questão? Parece-me incontestável e incontornável que temos que arranjar alternativas. Não sei quanto mais tempo é que vai durar esta abundância de petróleo. Não sei, não tenho acompanhado os números, não sei quais são as estimativas das reservas de petróleo mundiais. Também parece que cada vez mais chega a um ponto em que as reservas são baixas, mas depois encontramos maneira de, com novas tecnologias, ir lá buscar mais petróleo. Portanto, Sim. ele vai-se mais ou menos igualizando entre o petróleo que desaparece e aquele que estava inacessível e que nós finalmente conseguimos aceder. O petróleo tem a vantagem de ter toda uma cadeia de valores. Isto agora são estas expressões que o pessoal das startups utiliza, as cadeias de valor, o value chain, o supply chain, não sei o quê. Tem toda uma cadeia de valor que está estabelecida. Portanto, há uma química, e é de facto a química de base do petróleo e dos produtos todos que resultam do petróleo, que está tão bem estabelecida e tão bem estudada que é um modelo viável. E é difícil convencer, por vezes, lá está, o apelo económico, é difícil convencer os grandes players, as grandes empresas mundiais, a de repente abandonarem estas plataformas de reações químicas todas baseadas no petróleo e nos derivados do petróleo para, sei lá, se basearem naquilo que toda a gente diz que deveria ser o material de partida do futuro, a lignina ou a celulose, para as quais há muito materiais pouca naturais. Sim. Há Naturais, muito pouca portanto, química. A química de fazer alguma coisa de jeito a partir da lignina é uma coisa dificílima. É dificílimo. Lá está, porque é uma química que não foi estudada com a mesma intensidade da química do petróleo. E para já ainda não há um incentivo económico para o fazer. Muito bem. Nuno, nós já falámos dos teus livros, vamos pormenorizar um pouco mais. O primeiro, Como se transformar em pão, evidentemente com a ajuda da química, isso está lá. É um título muito grande. É uma coleção de perguntas para as quais a química dá respostas. Eu escolho uma pergunta e peço-te que resumas a resposta. Porquê é que as casas de banho no Quénia cheiram menos mal do que nos Estados Unidos da América? Estás a ver que eu li o livro? Leste muito bem o livro, sim senhor. Olha, porque as pessoas no Quênia se alimentam de forma bem diferente do que as pessoas nos Estados Unidos. E o consumo de alimentos processados, os hambúrgueres e as pizzas e tudo aquilo que os Estados Unidos são pródigos em nos dar ao mundo como comida, tem consequências nos nossos intestinos e no nosso estômago que, em termos químicos, resultam em produção de resíduos com um cheiro um bocadinho mais desagradável. E a verdade é que eu realmente cheirei amostras, para mal dos meus pecados, na minha visita a uma empresa, cheirei É amostras. mesmo um químico experimental, pá. Epá, tem que ser. O Como é que dizia o detetor outro? que temos, que é o nariz, pá. Exatamente. Cheirei amostras e Não posso, sei se esta pergunta abre o apetite para o livro. e posso confirmar. Não há apetite nenhum. Se pode despertar curiosidade, é outra coisa. Não há apetite nenhum. Mas é um livro que eu recomendo, está cheio de perguntas e de respostas, digamos. Olha, perguntas inesperadas como esta e respostas de algum modo racionais como aquela que acaba de ser dada. O teu segundo livro tem como título Como desvendar o quebra-cabeças da origem da vida. Esta não te vou perguntar a resposta porque não tens, não é? Quer dizer, Não tenho. como desvendar é usando método científico. Agora, como é que surgiu a vida, ninguém sabe, não é? Concordas? Concordo plenamente. E até no livro faço assim uma espécie de uma dissertação um bocadinho filosófica
Será que alguma vez vamos conseguir chegar à resposta a essa pergunta? Mas o que é que a química nos diz? Quer dizer, a vida aparece a partir de outras coisas, coisas sem vida, não é? Não vida dá vida. Esse é o grande mistério. E entra a química, também sabemos que entra a química. A O que é que falta saber? O que é que falta saber? A vida, do ponto de vista químico, claramente, é uma rede de reações. Não é? São reações todas a decorrer, alinhadas mais ou menos em rede, é como aquele pinball, em que tens não sei quantos milhões de bolas e, por alguma razão, elas todas orientam de uma forma certa para gerar um produto final que é um organismo, seja, uma bactéria, um unicelular, que consegue fazer as coisas essenciais à vida, não é? Reproduzir-se, propagar-se e conseguir, de certa forma, separar-se do meio circundante para conseguir lá dentro ter a sua homeostase, porque a vida, para todos os efeitos, como sabrás, é uma situação de química fora do equilíbrio, não é? O equilíbrio químico, já dizia o Jorge Calado, é a morte. E, portanto, como é que consegues manter um sistema químico tanto tempo fora do equilíbrio? No fundo, lutando para evitar o equilíbrio químico, que seria, em princípio, a tendência natural de todos os sistemas químicos. E a pergunta que tu fizeste é muito boa, porque quem é que decide a partir de que ponto é que um sistema de reações constitui algo que nós possamos chamar de vida? Qual é assim o ponto mais mínimo dos mínimos em que tu possas dizer, ok, estas reações que estão aqui a decorrer todas em rede, neste balão, neste tubo de ensaio, eu considero que isto é vida. E depois vem o outro e diz, mas não, isto não é vida nenhuma porque não consigo falar com ele, ou não é capaz de jogar computador comigo, ou não é capaz de fazer uma entrevista para o meu podcast. Portanto, a partir de que ponto é que realmente se pode dizer esta química toda aqui junta constitui vida? Tu, Nuno, já pensaste na existência possível de vida noutros sítios, não é? Achas provável? Achas quase certo? Qual é o grau de probabilidade que... Eu sei que estamos a especular, mas pronto, é bom. Do ponto de vista de probabilidade, quer dizer, com o número de planetas que se estima existirem, seria quase arrogante dizer que não existe ou que não é provável existir. Por outro lado, quando tu pensas na quantidade de improváveis e imponderáveis que têm que acontecer para uma forma de vida fora do equilíbrio conseguir sobreviver em determinadas condições atmosféricas, e sobretudo, nós conhecemos uma vida baseada no carbono. O elemento decisivo para a vida na Terra é o carbono. E com o código genético, não é? Com as 4 letras. Temos dificuldade em conceber um paradigma de vida que seja baseado noutro elemento qualquer. Mas poderia haver algum, por exemplo, silício. Qual é que silício? Sim, em silício ou em fósforo. Há outros elementos que também são importantes para a vida aqui na Terra. Se calhar, num sistema paralelo, se podiam orientar de maneira diferente. Sabes que eu gosto muito de especular sobre este tipo de coisas do ponto de vista da química e gosto muito de dizer aos alunos, então, pensem nas proteínas. As proteínas são aglomerados de aminoácidos, acho que toda a gente sabe isto. E os aminoácidos têm, como o nome indica, um grupo amino, é um azoto, um átomo de azoto, um N, como a primeira letra do meu nome Nuno. E, portanto, os aminoácidos todos, com estes átomos de azoto, vão se ligando em cadeia para fazer proteínas. E eu gosto de colocar a pergunta, já imaginaram uma realidade alternativa neste planeta, em que em vez de serem aminoácidos, fossem hidroxiácidos. Em vez de N, fosse O. Em vez de azoto, fosse oxigênio. Não há nada que impeça o oxigênio de fazer agregados longos, tipo proteínas, que não seriam proteínas, seriam poliésteres. Provavelmente teriam uma vida um bocadinho mais reduzida, tal como as nossas t-shirts em poliéster e coisas afins, que se calhar com um bocadinho mais de chuva ou com umas quantas idas à máquina de lavar já não aguentam mais. E porquê é que não existe? E porquê é que não chegámos a uma vida baseada em hidroxiácidos e ficámos numa vida baseada em aminoácidos? Eu acho que isto são questões que faz sentido colocar para percebermos até que ponto é que seria viável sistemas que possamos chamar como vida com uma química completamente diferente daquela que nós associamos à vida na Terra. Olha, falaste das proteínas e há este desafio novo da inteligência artificial, porque houve um programa, como sabes, o AlphaFold, que conseguiu saber, conhecer o desdobramento das proteínas a partir dos constituintes. Era um grande problema, parece que está resolvido. Que lugar é que vês para a inteligência artificial
na investigação química. Já hoje se fazem medicamentos com inteligência artificial, não é? Como é que vai E já agora se concordas que está resolvido com a inteligência artificial para destruir, porque eu fui cristalógrafo de proteínas e eu estou a ouvir falar em acabar com a cristalografia de proteínas Não façam isso. há Não décadas, façam há isso. décadas. Não façam isso. Sabes que isso vem tudo de uma grande inveja que todos os químicos têm dos cristalógrafos, porque em todos os departamentos de química, as pessoas com o maior número de publicações e com os maiores índices são os H cristalógrafos? são sempre os cristalógrafos, que eles têm publicações, milhares de publicações que nunca mais Pá, acabam. não é mudar a amostra, pá, e ver, é mudar a amostra. Não, eles são o exemplo, o epíteto da colaboração, do trabalho de colaboração é a cristalografia. Mas para entrar na questão do AlphaFold, nós estamos agora a escrever um paper com os colegas, porque, não sei se tu sabes, a cristalografia dá-te uma estrutura de proteína no estado sólido. Mas uma coisa é o estado sólido, outra coisa é em solução. E as Claro, proteínas fazem o seu trabalho em solução aquosa, que é onde a vida ocorre. a forma não O é bem a alfa, mesma, não é? o Mas AlphaFold, atenção que eu, como ex-cristalógrafo, eu posso dizer que um cristal de proteína tem para aí 70 ou 80% de água. molécula, exatamente. Portanto, digamos, as suas conformações induzidas pela interação com a água estão lá muito presentes. E uma das maneiras que se utilizam muito correntemente para tentar deduzir estruturas de proteínas em solução é o chamado cross-linking, que é uma coisa um bocadinho complicada, mas eu explico de maneira rápida, que é, a proteína está toda dobrada, não é? Tem um braço dobrado em cima de uma perna, dobrado em cima desta cadeira. Se tu conseguires fazer uma reação que imobilize o teu braço, no fundo, se tiveres um cinto que te colocas entre este braço e este braço, eles depois já não se conseguem separar. E depois fazes uma série de análises que permitem reconstituir a estrutura, dizendo que se este cinto imobilizou este braço e este braço com esta distância, é porque em solução eles estão predominantemente nesta forma. E o que se verifica é que o AlphaFold prevê uma estrutura, mas as proteínas não têm só uma estrutura. Têm várias estruturas em solução, com energias diferentes e que vão flutuando entre essas diferentes estruturas. E portanto o nosso paper que estamos a escrever é o AlphaFold é muito bom, muito bom, muito bom, mas dá-te uma estrutura, não te dá um panorama completo do espaço conformacional, isto agora é uma palavra muito forte, o espaço conformacional que aquela proteína ocupa. E, portanto, para isso, esta técnica do cross-linking completa os buracos da imagem que o AlphaFold Portanto, a dá. Portanto, o inteligência artificial AlphaFold, é útil, mas não resolve tudo, não é? exatamente. E, sobretudo, temos de ter nós, humanos, muito cuidado para interpretar aquilo que a inteligência artificial nos diz como resposta, porque quem já usou o ChatGPT saberá que eu considero o ChatGPT como um assistente que eu tenho que controlar com muito cuidado. Mas é um assistente que me pode aliviar bastante em certas coisas E que eu está não a tenho vontade de evoluir, fazer. e está a evoluir. Bem, estamos Isto quase está a no evoluir. fim da vida, a última Nuno, pergunta. Nuno, tu já falaste aqui da tua atividade como pianista, tu continuas a tocar, porquê é que escolheste a química e não o piano? A química escolheu-me a mim, porque eu era suposto ir para a medicina, os meus pais são médicos, eu tinha boas notas na escola, não entrei em medicina por 3 décimas e acabei por entrar no curso que pus em terceiro lugar naquela listinha de 6 opções e durante 2 semanas não me lembrava se tinha posto química, se tinha posto matemática, se tinha posto informática. Para teres uma ideia de quão decisiva foi a minha escolha pela química. Eu acho que foi a química que me escolheu pelo caso. Depois disto tudo, eu queria ser pianista. Escolheu bem, pá, escolheu bem. Eu queria ser pianista e queria ser médico, se não fosse pianista. Acabei por não ser nem uma coisa nem outra. Continuo a tocar piano, sim. Há 3 semanas estive aí em Lisboa e dei um concerto na cerimónia da gala dos prémios Pfizer. Fantástico. E quando é o próximo? Continuo. Quando é que nós poderemos ouvir mais um concerto no Nuno Maulido em Portugal? Já há alguma data? Fica aqui o apelo, convidem-me. O cachê não é muito alto, deve ser, pá, um pianista bom, pá, cobra bem. Tudo é negociável, tudo é negociável. E, olha, o programa, antecipa aí um bocadinho do programa, costumas tocar o quê? Quais são os teus compositores de eleição? O meu compositor de eleição é o Bach. Boa. Era um cientista misturado com uma pessoa com uma capacidade emocional muito forte. Mas também gosto muito de Chopin e também gosto bastante de Schubert, porque era austríaco aqui de Viena, e tenho descoberto muito. O Schubert, na verdade, a casa onde ele vivia era aqui a 2 passos de onde eu moro. É um grande músico, uma produção impressionante. Olha, uma vida muito curta. Ficamos pelo Schubert agora, para terminar, não é? Ele tinha a sinfonia... A sinfonia inacabada. Inacabada. Esta entrevista poderia continuar, tínhamos aqui muita coisa para falar, mas fica como o Schubert, inacabado, está bem?